pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tio Igor está aqui dentro dessa telinha de uma forma diferente para eu conseguir passar alguns slides. O que é slide? Algumas fotos, alguns textos para vocês aqui do lado, enquanto eu converso com vocês aqui dentro dessa caixa, dessa tela aqui com vocês, certo? Nosso assunto ainda é expressões. Vamos voltar um pouquinho e entender por que a gente vai chegar nesse assunto de mímica hoje, tá? Então, a gente começou lá atrás falando das nossas expressões, lembram do nome? Expressões faciais. Então, o fato da gente conseguir representar com o nosso rosto aquilo que a gente está sentindo, né? Então, se eu estou feliz, né, eu consigo demonstrar com o meu rosto de felicidade. Se eu estou triste, eu consigo demonstrar com o meu rosto de tristeza, chateado, se eu estou nervoso, enfim. A gente viu todo esse assunto realmente nas nossas primeiras aulas em vídeo. E aí, a gente começou a falar um pouquinho sobre as expressões corporais. A gente realmente usa todo o nosso corpo como ferramenta para transmitir aquilo que a gente quer. Então, agora a gente vai começar a falar sobre mímica, porque a gente já tinha visto a questão das velocidades também na nossa última aula. Então, se eu estou tentando representar uma cena de ação, eu tenho que ter uma velocidade mais rápida. Se eu estou tentando representar uma cena triste, eu tenho que ter uma velocidade um pouco mais devagar. Então, olha lá, as expressões, novamente colocando aí para vocês, elas servem para expor aquilo que a gente, nossas histórias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, só detalhando, se eu tenho uma história para contar, se aconteceu alguma coisa comigo, ou a história da personagem que eu estou representando, eu realmente vou utilizar das minhas expressões. Só que no caso de um ator, ou de uma atriz, quando eu vou fazer uma peça, eu uso de 3 principais expressões: a facial, a corporal e a vocal. Mas a vocal hoje a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque a mímica vai trabalhar um pouco mais, mais forte, né? Realmente vai trabalhar mais a expressão facial e a expressão corporal. Então, sentimentos, como a gente já viu nas expressões faciais, e pensamentos. É algo também bem legal para a gente conseguir expor através das expressões, tá? Então, vamos ver um pouquinho da mímica? Olha lá. Primeiro que a gente já dá de cara com essa personagem realmente bem marcante, com essa maquiagem, com a roupa listrada, com as luvas brancas, realmente é muito marcante. Quando a gente vê, a gente já lembra de mímica. Quando a gente vê essa personagem caracterizada, ou seja, vestida desta forma. Ok? Vamos ler com o tio Igor os slides aqui rapidinho. Na verdade, o texto aqui rapidinho. Olha lá. Mímica é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecido como a arte de expressar, olha lá, os pensamentos ou sentimentos por meio de gestos. Apenas. Então, gestos. Vamos entender o que está escrito. Olha lá, a mímica é uma das formas de comunicação. A gente já falou que a comunicação é aquilo que a gente quer passar. Então, as minhas histórias, os meus pensamentos, os meus sentimentos, quando eu quero passar isso para você, é comunicação. E as expressões é uma ferramenta para eu me comunicar com as pessoas, certo? Então, normalmente conhecido como a arte de expressar os pensamentos, os sentimentos por meio dos gestos apenas. Então, olha lá, é de fato eu fazer tudo aquilo que eu quero apenas com gestos e não com a fala, o que torna um pouquinho mais difícil, por isso que é legal a gente trabalhar isso em teatro. Vamos entender mais ainda? Olha lá embaixo, mais para baixo. Ou seja, a mímica é uma forma de expressão na qual são utilizados gestos, movimentos corporais e mudanças de fisionomia. Tio Igor, o que é fisionomia? Lembra que eu falei para a gente guardar a palavra expressão facial? Ou seja, quando eu estou falando de expressões faciais, eu estou falando da mudança, né, das expressões da minha fisionomia. É uma palavra difícil, uma palavra que para alguns, principalmente a galerinha mais nova, talvez é estranha, mas é uma palavra nova que a gente aprendeu hoje também. Fisionomia. Quando eu falo de fisionomia, eu estou falando da minha expressão facial. Então, eu estou com uma fisionomia alegre, por exemplo. Então, eu estou sorrindo. Então, essa é a minha
fisionomia, certo? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Voltando, mudanças de fisionomia muito expressivos sem a utilização da fala. Esse é o principal ponto da mímica, sem a utilização da fala, sem palavras, sem falar, ok? E conseguindo expor ideias e situações. Eu gostei muito dessa palavra aí também, situações. Por quê? Talvez aconteceu alguma coisa e eu estou tentando representar uma situação. E se a gente voltar lá, mas muito tempo atrás, lá nos Homens das Cavernas, quando surge o teatro, lá eles estão fazendo teatro, eles estão fazendo mímica. Por quê? Não existia palavras, não existia uma forma de comunicação verbal, né? Não existia realmente um vocabulário, não existia oi, não existia tudo bem, não existia palavras naquela época. Então, como que eles conseguiam representar o que aconteceu no dia a dia? Através da mímica, através da representação, através do teatro. Porém, um teatro sem palavras. Então, a gente tem aí, estudiosos falam, né, historiadores, que o teatro surge na época das cavernas porque eles já estavam fazendo mímica ali. Eles já estavam realmente representando o dia a dia, eles estavam representando situações, assim como a gente coloca no texto aí para vocês. Sua história começa no teatro na Grécia Antiga e se prolonga até os dias de hoje. Então, tio Igor, a mímica é novinha? Ela é muito velha, ela nasce lá na Grécia Antiga também, certo? Só para vocês entenderem, quando o tio Igor fala lá da pré-história, a gente já tinha o estilo acontecendo, mas eles não tinham noção de que aquilo era teatro, eles não tinham noção de que aquilo era mímica. Eles faziam por instinto, certo? Então, os historiadores colocam que a mímica nasce o teatro e a mímica nasce nesse período, realmente porque eles faziam de forma involuntária. Então, se a gente pegar, já existia teatro naquela época, porque eles faziam teatro. Mas quando o homem, quando o ser humano põe na cabeça que isso é teatro, isso é mímica, vai ser lá na Grécia Antiga, bem mais para frente do que o período da pré-história dos Homens das Cavernas, tá? Só para a gente não embaralhar nossa cabeça, para vocês não ficarem confusos, ok? Então, a mímica nasce na Grécia e o estilo, o jeito de realmente levar, eles já faziam de forma voluntária, já desde a época das cavernas, ok? Qualquer dúvida, vocês me chamem, mas acho que deu para explicar certinho. Então, vamos ver uma imagem do pessoal fazendo mímica. Olha lá, eu tenho um menino que está com uma expressão diferente dos demais colegas. Ali, se a gente vê, tem um grupo de 4 pessoas, um fazendo a mímica e outros 3 acompanhando a mímica. E tem até um colega com um relógio. Acredito eu que ele está cronometrando realmente o tempo da mímica, certo? Então, se a gente prestar atenção no jeito que ele está ali, creio eu que ele está representando talvez um gorila, um chimpanzé, alguma coisa, até pela expressão mais brava dele. Acho que esse chimpanzé, esse gorila tá nervoso, ele está bravo. Então, os outros colegas estão com uma expressão mais alegre, sorridente, que realmente a brincadeira está divertida. Então, olha lá como que vai realmente funcionar. Eu tenho uma expressão diferente para um colega e os outros estão vendo. Isso é mímica. Quando eu estou tentando passar uma mensagem, esse colega, ele está tentando passar a mensagem de que ele é um animal, que ele é um gorila, ele é um chimpanzé, alguma coisa do tipo, e os colegas estão tentando adivinhar. Vamos ver um outro slide? Aí eu acredito que parece uma sala de aula, né? Uma professora com os alunos, e ela está fazendo uma expressão assim, ó. E aí tem uma bolinha de pensamento na cabeça de um outro coleguinha que está assim, eu acho que ela está representando tomar banho, né? Então ali a professora está fazendo a expressão de tomar banho. Então ela está lavando a cabeça. Então é uma mímica, ela está tentando passar uma situação do nosso dia a dia que é tomar banho, certo? Então vamos ver aqui quais são os benefícios de brincar de mímica. Então o que a mímica vai trazer para a gente? Vamos lá. Ela é muito divertida e se arrasta por gerações, assim como eu já coloquei para vocês.
Independente da idade, do local, a brincadeira rende movimentos de momentos de muita descontração, ou seja, é muito divertido, assim, como todas as dinâmicas que o tio Igor está tentando passar para vocês, de uma maneira bem divertida, bem alegre, para vocês fazerem em casa. Mas ela também rende o desenvolvimento motor, memorização, ou seja, de guardar as coisas, desenvolvimento de linguagem não verbal, corporal e de criatividade. Ficou muito difícil de entender? Vamos lá. Desenvolvimento motor. Então, eu vou trabalhar minha coordenação motora. Então, se eu preciso mostrar, por exemplo, que eu estou tomando banho, eu preciso trabalhar o movimento de tomar banho. Se eu estou correndo, eu preciso trabalhar minha coordenação motora de correr. Então, eu vou ficar com uma boa coordenação motora, eu vou desenvolver realmente toda essa parte minha de coordenação. A memorização, eu preciso muito bem entender o que está acontecendo e memorizar bem, então, de guardar as coisas na cachola. Desenvolvimento de linguagem não verbal. Difícil? Não. O que eu falo quando eu tenho um desenvolvimento de uma coisa não verbal? Porque eu não estou falando, né? Então, lembra que é só os gestos. Então, eu realmente ter o auxílio da minha coordenação motora e da minha expressão corporal, tudo isso muito ligado para eu conseguir expor melhor as coisas que eu vou contar. E corporal, assim como eu coloquei para vocês, e a criatividade, porque eu vou precisar pensar uma forma totalmente nova, uma forma totalmente diferente para representar aquilo que eu quero, tá? Então, em casa, mais uma vez, eu vou pedir para vocês, de fato, trabalharem essa dinâmica, trabalhar isso em casa, e aí, realmente, mais uma vez, a gente vai precisar de no mínimo 2 pessoas, ou se vocês conseguirem fazer com 3, com 4, com 5, com toda a família que você tem aí em casa, com as pessoas que você tem em casa, colocar todo mundo para brincar, e uma pessoa fazendo e outra pessoa tentando adivinhar. E aí vocês trocam. Então, por exemplo, se vamos brincar em 2 pessoas, uma hora uma faz e a outra adivinha, depois troca, a outra faz e a outra adivinha, certo? Então, eu trouxe aí alguns exemplos. Olha que legal. Bailarina, então eu posso fazer muito bem o movimento de uma bailarina para tentar adivinhar. Futebol, pintar, ou aí no caso, um pintor. Frio, quando eu estou com muito frio, se eu estou com calor também eu posso colocar. Quando eu sou um bebê, quando eu estou escovando os dentes, correndo, lendo. Quando eu sou um astronauta, então eu posso pegar profissões, né? Assim como futebol, eu posso ser um jogador de futebol, apaixonado. E aí eu vou trabalhar tanto a minha expressão facial quanto a minha expressão corporal. Então dá para trabalhar muito bem. Então se eu estou apaixonado, eu posso trabalhar desse jeito. Quando eu estou nervoso, nadando, dirigindo, professor escrevendo na lousa, ou no caso, agora editando um vídeo. Então, realmente tem aí uma série de situações, de exemplos, de ideias para vocês trabalharem com mímica em casa, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido tudo. É um assunto longo, é por isso que eu até quis fazer nesse formato aqui para poder explicar com vocês, utilizando mais os textos e as imagens. Qualquer dúvida, entre em contato com o tio Igor, mande as atividades que vocês estão fazendo para mim. Estou adorando principalmente a última, realmente, que não era para dar a gargalhada, né, na hora da estátua. Eu adorei todos que eu recebi. Então, fico ansioso esperando também as atividades de mímica dessa aula, ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.